O homem espalhou um pouco de areia dourada no vaso de abeto enquanto as invocações recitadas em voz baixa continuavam a se desdobrar. Lentamente, um monstro com cabeça de cachorro apareceu na frente dos dois. Era Anubis, o deus da morte que extraditava almas. Anubis conectou diretamente a alma da mulher para ir ao submundo. O marido da mulher rezou a Anubis para reencarnar sua esposa em uma boa família, mas sua esposa era uma humilde escrava sem dinheiro para subornar os juízes no inferno. Isso acontecia porque esses juízes eram um bando de caras interessados apenas em dinheiro, que julgavam almas não pelo seu comportamento na vida, mas pelo quanto de dinheiro podiam oferecer após a morte. Quando uma pessoa rica oferecia dinheiro suficiente, o juiz declarava que ela poderia ir para a terra dos vivos. Por outro lado, pessoas pobres e desgastadas, cujas oferendas não eram tão sinceras quanto as mais leves como penas, eram enviadas apenas ao purgatório. Cruz disse a Beck que ainda havia uma chance de salvar a alma de sua esposa. As almas precisam caminhar no inferno por 7 dias antes de poderem ser reencarnadas. Se Beck conseguisse recuperar seus olhos e poderes divinos dentro de 7 dias, ele poderia trazer a alma de sua esposa de volta à Terra. Beck lentamente retirou um dos olhos, que ele havia conseguido roubar do tesouro do rei algumas horas antes. Era o olho do poder de Horus, colocado bem diante dele. No entanto, Beck precisava passar por 3 desafios para obter os óculos, e se não fosse cuidadoso, seria pregado como um criminoso. Beck percebeu que o primeiro nível estava relacionado com sua própria sombra, então ele levantou a tocha sobre sua própria cabeça, fazendo com que sua sombra encolhesse ao tamanho mínimo possível, passando assim pelo primeiro desafio. O segundo desafio era mostrado no mapa como um mecanismo circular que contornava cuidadosamente os ladrilhos circulares no chão. Beck seguiu em frente, mas acionou o mecanismo inesperadamente. Descobriu-se que o mecanismo circular mostrado no mapa era o disco sob essas estátuas. Felizmente, Beck conseguiu superar este nível sem perigo graças à sua agilidade. Agora, restava apenas um último nível, mas o mapa não dava dicas. Ao dar o primeiro passo, o chão sob seus pés começou a cair, e Beck teve que correr desesperadamente para a frente. No último momento, ele pulou e finalmente conseguiu. Em seguida, Baker pegou sua esposa e se preparou para devolver os óculos a Horus, esperando que Horus restaurasse seus poderes divinos e derrotasse o tirano-rei usurpador, assim libertando as pessoas oprimidas do fogo. Inesperadamente, no caminho para escapar, os dois foram descobertos por soldados, e sua esposa foi infelizmente morta por uma flecha. Baker escapou dos perseguidores e foi para o exílio de Horus. Assim, aconteceu a cena do início da história. No entanto, Horus só recuperou um olho e metade de seus poderes divinos para salvar a esposa de Baker. Baker decidiu ajudar Horus a recuperar outro olho, e Horus prometeu ajudá-lo a salvar sua esposa. No entanto, o outro olho estava sendo carregado pelo rei Sete, e só poderia ser recuperado derrotando-o com metade do poder divino de Horus. Neste momento, Horus teve que recorrer ao seu avô, o deus do sol, para pedir ajuda. À frente do altar, Horus começou uma oração ao deus do sol. Pouco depois, a resposta chegou, e Horus ganhou o poder de se transformar. Com isso, eles voaram rapidamente em direção ao universo. Uma nave espacial estava flutuando lentamente no vasto universo. Horus pousou diretamente na plataforma com Baker e instruiu a se esconder em sua sombra, onde a luz do sol queimaria o casco até virar cinzas. O homem idoso que estava polindo sua arma na frente era o avô de Horus, o deus do sol. Enquanto isso, o filho de Sete estava caçando e matando os deuses que haviam se rebelado contra ele. Todos os deuses restantes se refugiaram na fortaleza do deus guardião, ex-esposa de Sete, e acabaram sendo mortos pelo cruel Sete. A ex-esposa de Sete ficou horrorizada com seu comportamento e considerou que a incapacidade de Sete de gerar descendência era a retribuição merecida. Sete foi castrado instantaneamente. Enfurecendo-se, ele arrastou sua ex-esposa de volta ao templo e, para evitar o escândalo de sua incapacidade de procriar, cortou brutalmente as asas de sua ex-esposa. Enquanto isso, Horus acabará de retornar ao mundo mortal com Baker e estava sendo perseguido pelo filho de Sete. Embora Horus tivesse apenas metade de seus poderes divinos, ainda era mais do que capaz de lidar com seus oponentes. O grupo de minotauros foi morto em poucas tentativas, mas inesperadamente, um minotauro não morreu e atacou Horus por trás, fazendo com que ambos caíssem no abismo. No último momento, Horus desdobrou sua arma e a enfiou entre as rochas, evitando ser morto. O minotauro ferido rapidamente voltou para os alojamentos e relatou a Sete, furioso com a inutilidade dos minotauros. Sete cortou a conexão deles e enviou seus homens, os preto e branco, para capturar Horus. Nesse ínterim, Horus e Baker ainda estavam descansando na frente do templo, sem saber que 2 serpentes enfurecidas estavam se aproximando rapidamente deles. Diante da grande serpente com uma boca cheia de presas, a bela mulher à frente dela não estava com medo e ajudou a grande serpente a puxar a lança de sua boca. A grande serpente olhou para a mulher como uma alma perdida, e quando ela observou mais de perto, começou a expelir chamas quentes sobre si mesma. Segundo a lenda, quando o deus do sol do Antigo Egito criou tudo, cobras gigantes foram geradas ao mesmo tempo. Eram sanguinárias e brutais, alimentando-se de humanos. Mais tarde, foram incorporadas ao domínio de Sete, o deus do deserto, que as usou para exterminar os deuses que se rebelaram contra ele.
Esses dois fugitivos eram exatamente os alvos que Sete estava perseguindo. Devido à ausência de um olho, Horus, o deus do céu, estava apenas com metade de sua forma e atualmente não conseguia lidar com essas serpentes gigantes. Nesse momento, Baker usou a si mesmo como isca para atrair a atenção da serpente gigante. A serpente enfurecida avançou em direção a Baker, e Horus aproveitou a oportunidade para desdobrar seus longos cabelos e espetar o abdômen da serpente. Inesperadamente, a pele da serpente era tão espessa que os longos cabelos não conseguiram perfurar. Então, Horus foi jogado pesadamente no chão pela serpente. Horus aproveitou a oportunidade enquanto a serpente gigante estava presa para escapar, mas outra serpente branca vinha em sua direção, e a bruxa montada nela era quem a controlava. Beck mais uma vez usou sua isca para atrair a atenção da serpente branca, e Horus se esquivou pela lateral, correndo rapidamente em direção às costas da serpente branca. Inesperadamente, esta serpente branca era ainda mais feroz do que a serpente negra, e para onde quer que fosse, havia um mar de chamas. Horus só podia se esquivar de um lado para o outro usando os pilares de pedra como proteção. No momento crucial, Horus pulou e saltou nas costas da serpente branca. Embora a serpente branca fosse incrivelmente forte, a bruxa que a controlava era fraca. Com 3 ou 2 golpes, Horus pregou a bruxa ao assento, fazendo a serpente branca perder o controle. A serpente branca correu diretamente para o penhasco de 10.000 pés com seu mestre. Neste momento, o templo inteiro começou a desmoronar rapidamente, e os dois escaparam por pouco, não sendo soterrados sob as rochas. Neste momento, a figura de uma mulher apareceu nos destroços, e ela era nada menos que a esposa de Horus, Ain. No entanto, Horus não prestou atenção a Ain, mas caminhou diretamente na direção da serpente negra. Os olhos de Horus eram capazes de hipnotizar tudo no mundo, e não importava quão forte fosse a serpente negra, ela não conseguia escapar do controle de Horus. No final, a serpente negra expeliu chamas quentes sobre si mesma e seu mestre, sendo ambos queimados vivos. Em seguida, Horus planejou infiltrar-se na pirâmide de Sete para extinguir seu fogo primordial com a água divina coletada da Via Láctea, enfraquecendo-o antes de derrotá-lo em batalha. O deus da beleza alertou que a esfinge que guardava a pirâmide não deveria ser subestimada, e o intruso teria que responder corretamente aos seus enigmas ou enfrentar a morte certa. Para garantir, Horus procurou o deus da sabedoria, que possuía o cérebro mais forte. A cena mudou, e o grupo chegou ao templo onde o fogo primordial era guardado. Um monstro enorme surgiu do chão, e era ninguém menos que a esfinge que guardava a pirâmide. O monstro propôs um enigma diretamente aos intrusos. O deus da sabedoria respondeu à pergunta do monstro e até Horus ficou feliz com a astúcia do deus da sabedoria. No entanto, no segundo seguinte, ficou claro que a resposta estava errada. A esfinge deu um passo à frente para rasgar a multidão em pedaços. Neste momento, o deus da sabedoria propôs outra resposta, e no próximo segundo, a resposta certa fez o monstro perder a paciência. A esfinge deu um tapa em algumas pessoas, e no momento crítico, Horus recebeu o golpe pesado com todas as forças. Parecia que Horus estava prestes a perder o apoio. Neste momento, o deus da sabedoria finalmente acertou a resposta correta. A esfinge se dispersou lentamente, fundindo seu corpo de volta ao chão. Depois de 8.000 anos de trabalho árduo, o homem pesado finalmente alcançou seu destino. Justo quando Horus estava prestes a apagar o fogo com a água divina, ele foi surpreendido por uma traição. Aconteceu que Sete já havia armado uma armadilha neste lugar, aguardando a chegada de várias pessoas. Sete agarrou a cabeça do afiado deus Jota e perfurou o cérebro mais forte do antigo Egito com força. Em seguida, ele espalhou toda a água divina diante de Horus, pegou a fantasia do deus enviada por Horus e partiu julgamento. Neste ponto, a pirâmide começou a desmoronar, e Horus fez o possível para finalmente escapar, sendo sortudo o suficiente para tirar algumas pessoas da pirâmide em segurança. Em seguida, Sete vestiu todos esses trajes divinos e se tornou um deus com incrível poder de batalha. Seu objetivo era desafiar seu pai, o deus do sol, que criou todas as coisas no mundo e no universo. Dá um like e se inscreva-se para apoiar o meu canal. Obrigado.